Estamos de volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de asma e bronquite. E se você quiser participar com a gente, seja bem-vindo. Para isso, você pode ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. E no bloco anterior, eu gostaria de apresentar os médicos que estão participando com a gente, que são o pneumologista Dr. Márcio Freitas Guimarães, a pneumologista doutora Valéria Maria Augusto e o pneumologista pediátrico Dr. Cássio da Cunha Ibiapina, lembrando que são todos médicos cooperados da Unimed BH. Eu finalizei o bloco anterior levantando uma questão sobre bronquite. Se existe a diferença entre bronquite, asma, algumas pessoas falam, ah, não, eu não tenho asma, eu tenho bronquite asmática. Vamos entender isso melhor, doutora Valéria, existe essa diferença? O termo bronquite, ele se refere a toda a inflamação do brônquio. Ite é uma inflamação, tá certo? Então, a asma, dentro desse conceito, ela é uma bronquite, é uma doença inflamatória dos brônquios. O termo bronquite não é exclusivo de asma, existe bronquite viral, bronquite bacteriana, bronquite, então... E realmente a bronquite asmática? Poderíamos dizer que a asma seria uma bronquite asmática. Entendi. Tá certo? Do ponto de vista do leigo, ele é muito usado, talvez historicamente, como indiferente de asma, ou bronquite ou asma. É muito comum a mãe falar, essa criança teve bronquite na infância, meu filho teve uma bronquite na infância, ele chopou. Quer dizer, eu não sei, o doutor Cássio vai dizer melhor, mas eu tenho a impressão que a expressão bronquite, ela é um pouco usada de forma... como se fosse mais ameno? Como um eufemismo, para asma. Como se fosse mais ameno falar bronquite do que asma. E aí vem essa confusão. Não, eu não tenho asma, eu tive bronquite. Claro. Existe essa ideia, é isso que a Valéria falou. Bronquite e asma, em termos populares, é a mesma coisa. Mas o paciente, a população tem a ideia de que bronquite é uma asma mais leve e que asma é essa bronquite agravada. Na verdade, não existe isso. Bronquite e asma são sinônimos e existem doenças como qualquer doença, a asma também tem uma fase mais leve e uma fase mais grave. Certo. Eu queria comentar, porque a doutora Valéria até falou, o doutor Cássio pode falar isso na infância, das mas mães. eu acho que foi muito bem explicado, né? Geralmente é isso mesmo, né? E no fundo, se apertar, a mãe tem razão, né? Porque o vírus, né, acaba que, né, é um quadro que vai ser mais brando, às vezes vai passar mais rapidamente, a asma acaba que é um quadro mais crônico. No fundo, a mãe tem razão. A mãe tem razão, tá certo. Bom, nós vamos agora conhecer caso. Eu gosto de mostrar, exemplificar, né, os temas que a gente está conversando. E, bom, cerca de 80% dos pacientes com asma têm rinite alérgica. A doutora Valéria tinha até comentado essa relação entre a asma e a alergia. E esse foi exatamente o caso da estudante de serviço social, Mariana Bezerra. Ela vai nos contar como descobriu e como lida com essas doenças. Vamos acompanhar. A estudante de serviço social, Mariana Bezerra, descobriu a asma durante a adolescência e conta como foi. Meu pai era fumante, até os 14 anos mais ou menos, eu era fumante passiva, né? A partir dos 14 anos que ele parou de fumar, eu comecei a sentir algumas coisas, umas faltas de ar e tudo mais. Numa visita de rotina de dermatologista, eu estava meio gripada. E ela percebeu que eu estava tossindo muito, que eu estava sentindo falta de ar e tudo mais. E ela perguntou pra mim se eu tinha asma, se eu já tinha feito. Minha mãe falou que não, eu era mais nova, minha mãe estava me acompanhando. Aí ela falou assim, eu te recomendo ir no pneumologista e fazer exames e olhar direitinho. Que isso? Pode ser princípio de asma. Aí eu fiz os exames, tudo direitinho, foi no médico e ele constatou que era princípio de asma. Então, desde então, eu comecei a usar bombinha, comecei a ter um acompanhamento mais rigoroso, né? Mas é uma doença que eu vou ter ela pra sempre, assim. Por eu saber que eu tenho muitos problemas, né, de respiração e de imunidade baixa, de rinite, essas coisas, eu tenho que comer muita salada, muita verdura. Durante uma de suas crises, Mariana percebeu que o melhor remédio é tentar manter sempre a calma. No metrô, numa estação no metrô mesmo.
eu senti falta de ar, tava sol muito quente. E eu comecei a sentir calor e aí dali a pouco eu vi as janelas fechadas. Falei, nossa, por que essas janelinhas do metrô estão fechadas? Aí eu comecei a respirar mais fundo, assim, sabe quando você procura o ar? E aí foi assim, são situações... E eu não tava com a bombinha nesse dia. Eu tento ficar o mais calma possível, tento respirar fundo, né? Não, assim, não desespero, porque é a pior coisa. Quanto mais desesperado você tá, pior parece, sabe? Sem dúvida nenhuma, manter a calma. Eu acredito que qualquer pessoa, quando está nervosa, mesmo sem asma, a respiração já fica mais ofegante. Com asma, a sensação deve ser pior ainda. Comentários sobre a reportagem, o que vocês acham que vale a pena salientar do que foi falado, doutor Márcio? Primeiro, dizer que o tabagismo intradomiciliar é o principal fator de poluição doméstica causador, tanto provocando o aparecimento da asma, quanto piorando os filhos que já têm asma. A segunda coisa é que o tratamento, ele é basicamente feito com bombinhas, vamos chamar medicamentos inalatórios. Existe um medo muito grande dessas bombinhas, eu espero que a gente possa falar disso depois. Nós vamos falar sobre elas. Mas isso que a gente está vendo aqui, o uso daquele dispositivo, daquele aerossol, é uma coisa que sempre deve ser preferida. Se a gente não utilizar a bombinha, a gente está deixando de oferecer o que há de melhor. E no exemplo que ela falou do metrô, que ela ficou ansiosa, começou a ter uma crisezinha de pânico, é muito importante também lembrar que o fator emocional é um desencadeante da piora da asma. Então, se o paciente tiver um autocontrole e conseguir se manter calmo, certamente que isso vai permitir que ele deixe de ter ou vai amenizar uma crise que esteja chegando. Então, a ansiedade, ela pode ser um gatilho. Não é só ansiedade, medo, angústia, temores. Interessante. Algum comentário especial? O doutor Márcio até chegou a comentar que do cigarro, né, e do fumante passivo. E você tinha comentado lá no primeiro bloco, doutora Valéria, sobre essa predisposição genética e o ambiente servindo de gatilho. No caso dela, o ambiente, o cigarro aí foi predominante, né? A gente tem uma informação mais, vamos dizer assim, atualmente interessante, né? Que o tabagismo, ele é predisponente à asma na infância quando a mãe fuma na gravidez. Ah, tá. Tá? Então, reforçando isso que o Dr. Márcio falou, quer dizer, é o principal fator de risco intradomiciliar para a crise. Agora, é preciso que haja a predisposição genética. E quais são os... Eu acho importante a gente discriminar um pouco entre fatores desencadeantes e fatores, vamos dizer, inflamatórios da asma. Quer dizer, os principais fatores ambientais que trazem à tona a asma, além do cigarro, da fumaça do cigarro, são o mofo, principalmente o mofo, a umidade do domicílio ou do trabalho, a poeira domiciliar e pelos de animais. Esses fatores, geralmente, eles poluem o ar com substâncias que estimulam a inflamação da via aérea. Ao ser inalada, estimulam a inflamação da via aérea e aí aquele indivíduo geneticamente predisposto inflama de forma a produzir muco, espasmo da musculatura do brônquio e redução da luz e dificuldade para respirar. Outros fatores como a temperatura, a janela fechada, entendeu? A ansiedade. Porque às vezes a gente fica, não, está muito frio, vamos fechar a casa toda, né? São fatores que precipitam a crise numa via aérea já inflamada, mas não são fatores que provocam a inflamação da via aérea, tá certo? Então, a temperatura baixa, por exemplo, numa via aérea inflamada. Então, por isso é que nesta época do ano, como você começou a sua fala, é a época em que a asma se torna, vamos dizer assim, mais explícita. Por quê? Significa geralmente o seguinte, há muitas asmas aí, muitas vias aéreas inflamadas, que nesse momento de resfriamento do ar vão se tornar sintomáticas. Certo.
Uma coisa que me chamou a atenção, doutor Cássio, foi porque ela não percebeu ao longo da infância, ou não teve crise, ou se teve crise passou despercebido, e ela só foi detectada depois de 14 anos, quando foi numa dermatologista. Isso pode ocorrer, de às vezes se manifestar já na adolescência? Sim, a asma pode manifestar na adolescência, até mesmo na idade adulta, como primeira crise. E uma coisa que merece ressaltar, pode ter sido o caso da estudante, é um quadro que chama marcha atópica. Às vezes na infância, quando o bebê manifestava-se na pele, depois passa um tempo, durante a reportagem ela até funga-se no nariz. Exatamente, ela fala da rinite. Manifesta-se na rinite e depois começou a manifestar no pulmão com a asma. Mas é importante ressaltar também uma coisa, que para a médica dermatologista diagnosticada, ela deve, durante a vida dela, ter se adaptado àquela limitação. Ela às vezes não... E ela mesmo nem percebia essa dificuldade de respirar, e isso acontece assim, de forma assim, um menino brinca com os colegas, não, mas eu quero pegar no gol, eu sou do gol. E aí ele corre menos, naturalmente corre menos. Vamos fazer uma caminhada? Não, mas vamos fazer uma mais branca. Ela provavelmente durante a vida dela ela pode ter se adaptado. E uma coisa que eu achei bastante importante, voltando para o lado pediátrico que ela falou, é de manter a calma, que aí, e na pediatria é a calma da família como um todo. Daí a importância do tratamento adequado das crises, do tratamento profilático, porque a asma, a falta de ar, a tosse, são todos sintomas muito angustiantes. Né? Então, para a pessoa e para quem está perto, né? Para a família. Para o pai, para a mãe, para a avó. Então, há um desequilíbrio total. Então, um adequado tratamento das crises profilático é muito importante para reestruturar essa harmonia que é quebrada com um quadro tão angustiante. Tá certo. Daqui a pouco a gente então fala melhor sobre esse tratamento. O Dr. Márcio até começou a falar das bombinhas, mas depois nós vamos falar mais. E convidamos você mais uma vez a participar desse bate-papo conosco com a sua dúvida, pergunta, comentário ou mesmo depoimento. Algumas, inclusive, já chegaram. O nosso telefone de contato é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já já.